você acha que dieta carnívora é só para emagrecer? Então talvez você tenha entendido tudo pela metade. Porque sim, muita gente emagrece, muita gente desincha, muita gente vê a balança cair. Mas para muitas pessoas, esse é só o primeiro sinal visível de uma mudança muito maior acontecendo por dentro. A pessoa perde peso, mas também perde aquele inchaço que achava que era normal. Perde a fome descontrolada, perde a vontade de beliscar o dia inteiro. Perde a névoa mental que colocava na conta da idade. Perde o cansaço das 3 da tarde. Perde dores que mascarava com anti-inflamatório. Perde o intestino ruim que chamava de meu normal. E começa a perceber uma coisa muito séria. Talvez o problema nunca tenha sido só o peso. Talvez o problema fosse um corpo inteiro tentando sobreviver dentro de uma rotina alimentar que estava agredindo a fisiologia todos os dias. Se esse tema te interessa, fica comigo até o final, porque hoje eu quero te mostrar por que a dieta carnívora incomoda tanto. Porque ela muda a pergunta. Não é só quantos quilos você perdeu. A pergunta é: quanto da sua saúde você estava perdendo antes de mudar o prato? Se você ainda não me segue por aqui, já se inscreve no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens de low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E eu posso te dizer uma coisa com muita tranquilidade. Uma das maiores reduções que fazem sobre a dieta carnívora é tratá-la como se fosse apenas uma dieta de emagrecimento, uma dieta da moda. Isso empobrece completamente a conversa. Porque quando a pessoa olha só para o peso, ela ignora os sinais que o corpo vinha dando antes da balança mudar. E esses sinais, muitas vezes, são muito mais importantes do que o número que aparece ali de manhã naquela balança que você sobe. Então vamos começar pelo básico. Emagrecer é importante? Claro que é. Excesso de gordura corporal, principalmente gordura visceral, tem relação com resistência à insulina, inflamação, fígado gorduroso, alterações hormonais, maior risco cardiovascular e uma série de problemas metabólicos. Então não, eu não vou romantizar a obesidade, nem sobrepeso e nem acúmulo de gordura como se isso fosse neutro para a saúde. Não é. O corpo não foi feito para carregar a inflamação como se fosse uma mochila permanente. Mas o ponto é, emagrecer não deveria ser tratado como o único objetivo. Porque quando a gente olha apenas para o peso, a gente pode cometer dois erros. O primeiro é achar que uma pessoa magra está necessariamente saudável. E não está. Existem pessoas magras, inflamadas, cansadas, resistentes à insulina, com compulsão alimentar, com intestino ruim e com exames metabólicos péssimos. Conheço alguns casos. O segundo erro é achar que qualquer método que faz perder peso é automaticamente saudável. E também não é. Dá para perder peso perdendo músculo. Dá para perder peso passando fome. Dá para perder peso usando remédio sem mudar o estilo de vida. Dá para perder peso com dieta pobre em nutrientes. Dá para perder peso e continuar metabolicamente doente. A balança é uma informação. Ela não é um diagnóstico completo. E aqui está uma frase que você precisa guardar. Perder peso não é a mesma coisa que recuperar saúde. E é exatamente aqui que a dieta carnívora entra em uma conversa muito mais profunda. Porque muita gente começa pela estética. Começa porque quer desinchar, começa porque quer perder gordura, começa porque está cansada de tentar de tudo e não sair do lugar. Mas depois de algumas semanas ou meses, percebe que a mudança não ficou restrita só à roupa entrando melhor. A fome muda, a saciedade muda, a energia muda, o intestino muda, a disposição muda, a relação com a comida muda, a clareza mental muda. E muitas vezes a pessoa olha para trás e pensa: meu Deus, eu achava que viver mal era normal. Essa é uma das maiores tragédias da vida moderna. Muita gente se acostumou com sintomas, se acostumou com dor, com gases, com refluxo, com sono ruim, com fadiga, se acostumou com fome emocional o dia inteiro, se acostumou a acordar cansada,
passar o dia dopada de café e terminar a noite procurando um docinho. E como todo mundo ao redor vive parecido, isso virou vida adulta. Mas nem tudo que é comum é normal. E nem tudo que é normalizado é saudável. Mas espera, tem um ponto aqui que quase ninguém conecta. Talvez você não esteja precisando apenas de uma dieta nova. Talvez você esteja precisando remover o barulho que não deixa o seu corpo se autorregular. A dieta carnívora funciona para muitas pessoas por um motivo muito simples. Ela tira o ruído. E quando eu falo ruído, eu estou falando de tudo aquilo que entra no corpo todos os dias e confunde sinais básicos de fome, de saciedade, de energia, de inflamação e até de digestão. Ela tira açúcar, tira farinha, tira ultraprocessados, tira óleos de sementes, tira corantes, aromatizantes, espessantes, emulsificantes e aquela lista de ingredientes que parece bula de remédio, mas vem vendida como alimento saudável. A dieta carnívora tira beliscos, tira substitutos fit que mantém a pessoa presa no sabor doce. Tira boa parte dos compostos vegetais que algumas pessoas não toleram bem, como lectinas, fitatos, oxalatos. E principalmente ela tira a dúvida. Porque quando você simplifica o prato, você começa a enxergar melhor como o seu corpo responde. E aqui eu preciso fazer uma observação muito importante. Eu não estou dizendo que todo vegetal é veneno para todo mundo. Eu não preciso fazer esse tipo de afirmação burra para defender a dieta carnívora. O que eu estou dizendo é que existe um grupo enorme de pessoas que passa anos consumindo alimentos considerados saudáveis, coloridos, mas continua com dor, com distensão abdominal, com gases, compulsão, fadiga, uma pele ruim, crises inflamatórias, intestino imprevisível e dificuldade de emagrecer. E para essas pessoas, uma dieta de eliminação baseada em alimentos animais pode ser uma ferramenta extremamente poderosa para reduzir variáveis. É como tirar várias abas abertas do computador. Às vezes o sistema não está quebrado, ele só está sobrecarregado. O primeiro mecanismo importante é a estabilização glicêmica e insulínica. A dieta moderna é construída em cima de picos. É pico de açúcar, pico de glicose, pico de insulina, pico de fome, pico de dopamina, pico de energia seguido de queda. A pessoa acorda e come pão, fruta, cereal, tapioca, granola, bebe suco, biscoito saudável ou café adoçado. 2 horas depois, está com fome de novo. Aí come alguma coisa. Aí depois vem o almoço. Arroz, feijão, massa, sobremesa ou algum carboidrato que ela acha que precisa para ter energia. De tarde vem um cansaço. E aí entra café e mais café e mais café. E ainda entra um docinho. Depois mais belisco. À noite chega exausta e ainda quer comer algo para relaxar. Falei com alguém aí? Isso não é falta de caráter. É fisiologia sendo manipulada o dia inteiro. Quando você coloca proteína animal e gordura como base, você reduz essa montanha-russa. A fome fica muito mais estável. A insulina tende a ser menos estimulada ao longo do dia. O corpo começa a acessar a gordura como combustível com mais facilidade. E a pessoa descobre uma paz que ela nem sabia que existia. Passa horas sem pensar em comida. O segundo mecanismo é saciedade real. E aqui está uma diferença brutal. Saciedade não é estômago cheio. Saciedade é o corpo receber sinal de que recebeu nutrientes suficientes. E proteína animal é uma das fontes mais eficientes de saciedade porque entrega aminoácidos essenciais, ferro, M, zinco, B12, creatina, carnosina, colina, gordura, colesterol e uma matriz nutricional que o corpo reconhece com muita facilidade. Quando uma pessoa monta uma dieta em cima de salada, bolacha de arroz, iogurte zero, frutas, barrinhas fits e frango seco, ela pode até estar mastigando o dia inteiro, mas o corpo continua pedindo coisa. Porque volume não é nutrição. E muita fome moderna não é falta de comida, é falta de densidade nutricional. A pessoa come muito e continua desnutrida em nível celular. A dieta carnívora corta esse teatro. Ela entrega comida de verdade, densa, simples e altamente biodisponível.
E quando a saciedade volta, a pessoa para de negociar com a geladeira como se fosse uma batalha espiritual diária. O terceiro mecanismo é a redução de alimentos que podem manter inflamação ou desconforto em pessoas suscetíveis. Tem gente que melhora muito quando tira glúten. Tem gente que melhora quando tira lactose. Tem gente que melhora quando tira leguminosas. Tem gente que melhora quando tira fibra fermentável. Tem gente que melhora quando tira oxalato. Tem gente que só entende o que incomodava quando tira quase tudo e depois reintroduz com critério. É por isso que a carnívora pode ser tão reveladora. Porque ela não é apenas uma dieta. Ela pode funcionar como uma estratégia de investigação. O corpo fala mais claro quando a gente para de gritar com ele todos os dias. E na prática clínica e na minha experiência pessoal, muita gente só descobre o que era normal de verdade depois de passar um tempo sem os alimentos que estavam mantendo os sintomas. E tem outro ponto que pouca gente quer encarar. Ultraprocessado não é só caloria. Ultraprocessado é engenharia alimentar. É combinação de gordura refinada, amido, açúcar, sal, aroma, textura e hiperpalatabilidade. Ele não foi feito apenas para nutrir. E olhe lá se ele foi feito para nutrir. Ele foi feito para você querer mais. Aí a pessoa come um pacote inteiro e acha que o problema é fraqueza. Mas o produto foi desenhado para vencer o seu mecanismo de saciedade. Por isso eu digo que muitas vezes o melhor tratamento não é aprender a comer só um pouquinho. O equilíbrio é parar de colocar dentro de casa aquilo que sequestra seu comportamento. Comida de verdade não precisa de força de vontade infinita. Ninguém abre uma peça de carne e entra em um surto dizendo: não consigo parar de comer bife. Agora coloca um pacote de biscoito, um pão doce, um biscoitinho, um chocolate, uma batata chips ou uma sobremesa hiperpalatável na frente de uma pessoa cansada, inflamada e resistente à insulina. Aí chamam de falta de equilíbrio. Eu chamo de fisiologia em ambiente hostil. E é por isso que a frase dieta carnívora é só uma dieta para emagrecer é tão pequena. Porque quando o corpo volta a ter estabilidade energética, a vida muda. A pessoa que vivia refém do lanche da tarde começa a esquecer de comer. A pessoa que acordava inchada começa a acordar leve. A pessoa que passava o dia com névoa mental começa a ter clareza. A pessoa que achava que precisava de doce para ter alegria começa a perceber que talvez aquilo fosse um ciclo de dependência, não prazer verdadeiro. A pessoa que vivia cansada começa a treinar melhor. A pessoa que vivia inflamada começa a se movimentar mais. E quando você melhora energia, fome, dor, sono e disposição, o emagrecimento deixa de ser uma guerra e passa a ser consequência de um corpo que finalmente parou de lutar contra você. Agora deixa eu ser muito honesta. A dieta carnívora não é mágica. Não é licença para fazer qualquer coisa. Não é um amuleto. Não é moda. Não é coma a carne e nunca mais tenha problema. Existe adaptação, existe ajuste de gordura, existe eletrólito, existe sono, treino, ciclo menstrual, tireoide, histórico metabólico, uso de medicações. Existe contexto. E é por isso que eu não gosto quando transformam a carnívora em uma seita alimentar. Eu não estou aqui para vender milagre. Eu estou aqui para explicar fisiologia. Para algumas pessoas, a transição direta funciona muito bem. Para outras, pode ser mais inteligente passar por uma fase low carb, depois cetogênica e depois carnívora. Especialmente quem vem de uma dieta muito rica em carboidratos, em ultraprocessados, em consumo de açúcar, álcool, beliscos e compulsão. O corpo precisa de direção, não de violência. E aqui entra algo que eu vejo o tempo inteiro. Muita gente tenta carnívora sozinha, faz tudo de uma vez. Corta carboidrato, corta vegetais, aumenta a carne, não ajusta sal, não entende adaptação, passa mal, tem dor de cabeça, cãibra, intestino muda, energia oscila e conclui: isso é maluquice. Ou então, não é para mim. Às vezes não era que não era para você, era que você entrou sem estratégia. Mudança metabólica precisa de método.
Porque a carnívora não é só trocar o cardápio, é ensinar o corpo a depender menos de glicose e mais de gordura como combustível. É mudar sinalização hormonal, é ajustar saciedade, é reduzir inflamação, é reconstruir relação com comida. E isso exige um caminho. Essa é exatamente a jornada que eu estruturei no catabolismo. Primeiro uma fase low carb para tirar excesso de açúcar, farinha, ultraprocessados e reduzir a dependência de glicose. Depois uma fase cetogênica para aprofundar a adaptação ao uso de gordura como energia. E depois a fase carnívora para quem quer experimentar uma estratégia mais limpa, mais simples e mais precisa. Não é sobre empurrar todo mundo para o mesmo lugar de qualquer jeito. É sobre conduzir o corpo com inteligência. Porque quando a pessoa entende o processo, ela para de ter medo dos sintomas de adaptação e começa a interpretar o corpo com muito mais maturidade. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você quiser conhecer mais, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero te fazer algumas perguntas e eu quero muito que você responda nos comentários, porque a sua experiência ajuda outras pessoas aqui na comunidade. Você começou uma dieta pensando só em emagrecer e depois percebeu melhora em energia, sono, intestino ou clareza mental? Você já teve algum sintoma que achava que era normal da idade, mas melhorou quando mudou a alimentação? Você sente que sua fome hoje é uma fome real ou parece mais vontade, ansiedade e beliscos? E a pergunta mais importante: se a balança não existisse, por quais sinais você saberia que sua saúde está melhorando? Então já salva esse vídeo e manda para aquela pessoa que acha que saúde se resume a peso na balança. Curta o vídeo se esse conteúdo abrir seus olhos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. Se não se inscreveu no canal ou ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos por aqui. E no Instagram você me encontra com @lua.ferrari. Eu vou adorar ter você lá comigo também. E antes de encerrar, uma observação importante. Este conteúdo é educativo e não substitui uma consulta individual com nutricionista ou médico, especialmente se você usa medicação, tem diabetes, doença renal, gestação, histórico cardiovascular ou qualquer condição clínica que precisa de acompanhamento. Não interrompa a medicação por conta própria. Informação boa não é aquela que te torna imprudente, é aquela que te torna mais consciente. E a reflexão final é essa. Talvez você esteja chamando de dieta aquilo que na prática é o seu corpo tentando voltar para casa. Porque saúde não é só caber em uma calça menor. Saúde é acordar com energia, comer com paz, pensar com clareza, viver sem dor desnecessária e parar de tratar sintomas como se fossem parte obrigatória da vida adulta. Emagrecer é importante, mas voltar a funcionar é outra conversa. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.